Cá estamos nós, finalmente, no último dia de 2023. A gente está diante de um cenário extremamente conturbado, um cenário extremamente desanimador. É o que eu tenho visto aí, muita gente desanimada, preocupada com o futuro, preocupada com esse próximo ano que vai vir, né? Por isso, ao invés de escrever um texto, eu ia escrever um texto desejando feliz ano novo para todos os meus amigos. E, ao invés de escrever o texto, decidi gravar esse videozinho aqui para falar para vocês sobre, especialmente sobre resiliência, sobre essa geração que nasceu há mais de meio século para cá, assim, os últimos 50 anos, que nasceu nos últimos 50 anos. Resiliência, né, que é uma palavra extremamente importante. Essa geração sobreviveu a 4 governos Lula. 2 dele em persona e 2 dele com o poste que ele colocou. O segundo, a garota interrompida, Dilma Rousseff, não conseguiu terminar o mandato dela, como todos sabem, né? Então, a tentativa de Lula de hoje, que está no poder novamente, não é de hoje que ele tenta destruir esse país, que ele tenta levar para o atraso. E nós sobrevivemos, e nós sobreviveremos, né? Se chama resiliência. Nós sobrevivemos, essa geração, a carro 8 cilindros, sem cinto de segurança, com disco a tambor, tambor, exatamente, nas 4 rodas. Nós sobrevivemos andando de moto, fazendo trilha em montanha, andando de moto sem capacete, numa cidade como São Paulo, etc., né? Voltando um pouco para trás, falando de governos, né? Nós sobrevivemos a um governo Sarney, que veio depois de um regime militar de 20 anos. Também sobrevivemos a esse regime militar de 20 anos. Teve muita coisa, claro, sendo justo, teve muita coisa boa. Uma delas foi a educação, especialmente. E teve coisas bem ruins mesmo no regime militar, como a censura, como a ausência de eleições diretas e como o favorecimento de grandes famílias, Renan Calheiros, a família Collor, em Alagoas, o Toninho Malvadeza, em Salvador, né? Especialmente, lembrando disso, nós sobrevivemos à manipulação de uma toda poderosa Rede Globo, que despejava a informação que queria, como queria e quando queria sobre as pessoas, manipulava completamente a opinião pública, porque era uma via de mão única. Eles despejavam a informação que eles queriam, as mentiras que eles queriam, porque eles distorciam tudo, como sempre distorceram. O Washington Oliveto cita isso, inclusive, num documentário brilhante, que se chama Acima do Cidadão Kane, além do Cidadão Kane, que tem por aí, que já foi proibido, inclusive, que fala sobre a existência da Rede Globo. O Washington Oliveto diz que a Rede Globo, nesse período que ela foi toda poderosa, anos 70, 80, 60, inventou um país que não existia, um Brasil que não existia para brasileiros que não existiam, né? Enquanto o país vivia com uma inflação absurda, à qual nós sobrevivemos também, uma inflação que chegou em determinadas épocas, existia a inflação de 15, na época de Delfim Neto, inclusive. Eu lembro muito bem disso. Inflação de 15% ao mês. Nós fazíamos orçamentos que duravam dias. Constava no orçamento que ele duraria dias, porque depois disso tinha que ser reajustado por causa da inflação galopante, da incompetência desses governos, né? E culturalmente, então, nós sobrevivemos a décadas de aparelhamento comunista em escolas e faculdades e universidades. Nós estamos sobrevivendo ainda a isso, mas existe uma resistência. Eles não ganharam, eles não conseguem ganhar, né?
Eles aparelham universidades e escolas há décadas, há muito mais de 50 anos, inclusive, né? Isso vem de muito tempo, fazendo esse aparelhamento cultural, e nós sobrevivemos a isso, porque existe a resistência. Existem as pessoas que estão apontando isso tudo, e que, ok? Essa é a maior prova de resiliência, sobreviver a esse aparelhamento da esquerda, né? De tecnologia, então, nem se fala. A única comunicação que existia pré-internet, para essa geração, era o telefone, né? É o único tipo de comunicação possível. Quando, depois, milagrosamente, surgiu um aparelho maravilhoso que se chamava fax, que você podia enviar mensagens com imagens, uma imagem de merda, né? Completamente, mas era maravilhoso aquilo. Foi maravilhoso, inclusive comercialmente, profissionalmente, para muita gente, para mim, inclusive, né? Essa geração de 50 anos sobreviveu a assaltos, a aumento de violência, a sequestros. Eu mesmo, especialmente, sobrevivi a vários assaltos. Sobrevivi a um sequestro e negociei outro, né? Não sou o único, né? Dificilmente você encontra uma família no Brasil ou nas grandes metrópoles como São Paulo, por exemplo, que não tenha passado, que não tenha alguém que tenha sido assaltado e que alguém que não tenha passado por uma situação parecida com essa. Nós sobrevivemos a tudo isso. Isso se chama resiliência, né? Nós sobrevivemos a uma ameaça de guerra nuclear. Nós sobrevivemos à Guerra Fria. Nós sobrevivemos a uma época que o Muro de Berlim estava de pé, não tinha caído. O Pink Floyd não tinha ido lá tocar The Wall, né, para comemorar a queda do Muro de Berlim e finalmente o fim de Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Nós sobrevivemos a tudo isso, né? Nós sobrevivemos a um mundo em que saúde era uma coisa vista sob nossa ótica hoje, de 2023, a saúde era uma coisa de primata, uma coisa precaríssima. Uma série de medicamentos que evoluíram, a medicina evoluiu gigantescamente nesses anos, com o computador, nessa era digital, né? Uma série de doenças que hoje são extremamente simples, inclusive tratamento de câncer, etc., era uma coisa mortal. Nós sobrevivemos, essa geração de 50 anos, a AIDS, que matou tanta gente, matou tantos amigos meus, por exemplo. Nós sobrevivemos a uma época em que fazer sexo era uma coisa perigosíssima mesmo, né? Sobrevivemos a isso tudo, tá? Essa época da saúde, o Covid, hoje, o Covid que aconteceu agora há pouco tempo atrás, que foi uma coisa escandalosa, pá, né? Esse Covid, naquela época, seria uma gripezinha, realmente, né? Ou algo parecido, perto do que a gente enfrentava. Então, é uma época que a gente, para estudar, quem estudava tinha que consultar para fazer trabalho de escola e tinha que passar, tinha que fazer incrivelmente, né? Você tinha que estudar para passar nas escolas, especialmente no regime militar, que as escolas, a educação era muito mais cuidada, né? Essa é uma coisa benéfica. Então, tinha a Enciclopédia Barça, tinha o Conhecer da Editora Abril, que você tinha que consultar, você tinha que ler sobre a história para estudar, para fazer trabalho, para tirar nota, para passar. Né? É uma geração que sobreviveu ao garapete, sobreviveu tomando água de torneira, né? Uma geração que é resiliente e que está hoje diante de uma outra geração que talvez seja a geração mais privilegiada da história da humanidade desse planeta.
que é essa nova geração, que tem acesso a toda essa tecnologia que nós vemos, tem acesso a toda essa informação. Uma geração que tem, indiscutivelmente, uma capacidade cognitiva muito maior, uma capacidade de raciocínio e uma inteligência muito maior. Isso se chama evolução. Vocês dessa nova geração são uma evolução, tá? Isso tudo é extremamente benéfico e tem um preço, claro. E a gente vê esse preço sendo pago, que é a ansiedade, que é a depressão diante desse mundo, que é desse mundo conturbado, diante da responsabilidade, diante de tudo isso. A gente vê depressão, suicídio, né? Tudo isso. Mas vocês precisam descobrir, essa geração toda, e talvez vocês possam contar com a nossa ajuda, a ajuda de todos nós, para descobrir o poder que vocês têm. Porque vocês têm o poder da informação não em via única. Vocês têm o poder de interagir. Vocês têm o poder da opinião, enquanto houver liberdade. Por isso, todo governo ditatorial e incompetente que tem medo da verdade tenta instituir a censura, como está fazendo, e é o sonho do governo Lula, instituir a censura, como existe na Venezuela e como existe na Coreia do Norte, que é para calar essa voz, porque essa voz, dessa nova geração inclusive, é poderosíssima e pode destruir qualquer coisa, pode colocar de lado toda essa politicalha que existe, que na realidade, independente da idade de deputados e senadores, não é disso que eu estou falando, eles vivem a realidade de uma política, um sistema político atrasado, de 50 anos atrás, da época de Adhemar de Barros, do coronelismo, do fisiologismo, de tudo isso. Essa geração nova, enfim, isso é um outro assunto, mas essa geração nova tem o poder e basta enxergar que tem esse poder e exercer este poder. Então, é isso que eu desejo e que eu espero que aconteça, não só em 2024, nesse ano que está chegando, amanhã, mas nos próximos anos. Porque isso não é uma luta de 1 ano e de 2 anos. Isso é uma luta perene e eterna, de eterna vigilância. Por isso que eu digo que houve resiliência, sim. E está provado que houve resiliência porque nós existimos. A voz, uma voz que resiste. Porque senão eles já tinham tomado tudo. Isso é óbvio. Como tomaram na Venezuela, na Mão Grande, como tomaram na Coreia do Norte. Tá? E isso eles não conseguiram aqui e não conseguirão. Porque nós sobreviveremos. Juntos, todos. Todas as gerações, pensantes. Então, é isso que eu desejo para todos os meus amigos em 2024, nesse ano que vai entrar. Vamos resistir, vamos pensar e vamos levar esse país para onde? Tentar levar esse país ou começar a andar na direção de onde esse país sempre deveria ter estado. Porque é um país grandioso, é um país que todos nós amamos. E ele merece, com certeza, um destino melhor e muito melhor do que o que está tendo hoje nesse cenário, que desanima a tantos, mas é preciso resistir. Então é isso. Eu espero que a gente continue em 2024. Ok? Então, feliz ano novo para todos e vamos refletir sobre tudo isso. Ok? Abraço grande. Até amanhã, num ano novo. Tchau, tchau.